O tema da revista, né? A vida que vale a pena, a glória de Deus em todas as coisas. E no 3 você tem glorificando a Deus pela salvação. O pecado é terrível, mas ele não tem a última palavra. E graças a Deus que não tem. Então, qual é a ideia da lição 3? É você reforçar bem o tanto que você é ruim. Quanto eu e você somos ruins, né? Então, a lição 3 traz para nós aí alguns detalhes doutrinários importantes. O que é importante falar sobre a queda e sobre o pecado? Porque você precisa entender bem essa parte para você entender bem a questão da salvação. Se você não souber, né, por que você foi salvo, ou para que as pessoas devem ser salvas, aí o evangelho fica capengando. Porque geralmente as pessoas têm o costume, né, de às vezes evangelizar falando assim: Jesus te ama, né? Ou seja, você precisa se salvar, ou só Jesus salva. Mas sim, salva de quê? Salva por quê? Por que precisa de salvação? E aqui, obviamente, tem alguns detalhes, porque é uma revista extremamente rica de conteúdo, que nós precisamos entender melhor. Então, lembrando que estamos na escola bíblica, você é livre para perguntar também, né? E falar, fica aberto. Bom, a lição 3 aí vai falar do pecado, aí ele cita o texto base em Romanos capítulo 3, se você também quiser já ir abrindo aí, Romanos 3, verso 19, 23. Romanos capítulo 3, verso 19, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí ele ainda cita aí Romanos 6, verso 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, a revista, na introdução, traz aí para os irmãos os cânones de Dort, né? Que foi um evento histórico que aconteceu, né, no século XVII, na Holanda, e até hoje dá pano para manga. Então, só para os irmãos entenderem, até a gente ter hoje os livros de teologia, as coisas que a gente estuda, que a gente crê, demorou um tempo, irmãos do passado lendo e estudando as Escrituras e debatendo. Então, houve momentos até de briga, inclusive, né? Infelizmente, por conta do pecado, os cabas só faltava sair no tapa para defender sua posição teológica. E tudo dá trabalho. Então, hoje a gente tem a coisa pronta, ainda, graças a Deus, tem muitos irmãos estudando, mas muitas das coisas que a gente vai construindo e que a igreja vai aprendendo no decorrer do tempo, vai ficando registrado em alguns documentos. E os cânones de Dort, eles trazem ali para nós declarações importantes. Aí ele menciona, né, a cidade holandesa de Dordrecht, em 1618, 1619. Aí teve um sínodo realizado, como se fosse uma espécie de reunião ali entre vários líderes das igrejas locais ali, para resolver a controvérsia que iniciou pelo arminianismo. Para quem não sabe o que é arminianismo, vem por causa do nome de Jacobus Arminus, né? Ou Armínio, um nome mais aportuguesado. Aí se chamou de arminianismo. E é extremamente forte nas igrejas batistas. Então, a maioria das igrejas batistas no Brasil, elas são arminianas. Se a gente estudar um pouco da história dos batistas, a gente vai ver que a nossa raiz, né, ela é bem forte também no calvinismo, que é a outra vertente. Só que teve grupos que se perderam. Então, quando os batistas surgiram, e foi na Holanda também, depois vão para a Inglaterra, já rachou no começo. Foi os batistas gerais para um lado, os batistas particulares para o outro. Os batistas gerais, eles eram arminianos, ou seja, eles defendiam uma visão da salvação, como vocês veem aí nos pontos que estão aqui defendidos.
Já os batistas particulares, eles eram calvinistas, né? E também nós temos a raiz forte calvinista e defendemos também o modelo de salvação que é ensinado, trabalhado biblicamente pelos calvinistas durante muitos séculos. Então, nós precisamos aí aprender, ter uma noção dessas coisas, para você saber o que é que você crê, por que é que você crê, né? E aí ele vai dizer para nós o que é que o arminianismo ensina. Armínio, ele é do século 17, aí 16, é nessa época que vão surgir um monte de documentos da fé. Ele era professor de teologia, afastou-se da fé bíblica em vários pontos importantes. Assim, só para frisar, Armínio ele não era um herege, é diferente na história da igreja. Quando você lê sobre os hereges eram pessoas que criavam ideias erradas em cima da Bíblia, espalhavam na igreja e eles tinham que ser combatidos. Armínio, ele se equivocou em alguns pontos, né? Ele era cristão também, só que ele acabou reagindo a algumas ideias que vinham de algumas vertentes mais extremadas do calvinismo e criou um sistema, né? E popularizou mais ainda pelos seus seguidores, que é forte nas igrejas. Aí ele fala os pontos que ele ensinava. Primeiro, eleição com base na fé prevista, ou seja, Deus salva a pessoa não porque Deus predestinou, mas porque Deus viu lá na frente que aquela pessoa ia ser salva. É assim que os arminianos ensinam. Talvez é assim que você talvez até entenda a questão da salvação, por conta dessa influência. Então, para o arminiano, Deus salva não porque ele escolheu lá na frente, mas Deus salva porque Deus viu que você ia crer e aí então você foi salvo. 2, ensina que os méritos universais de Cristo, ou seja, a salvação de Cristo, ela acaba chegando a todos, assim, é como se Cristo tivesse morrido por todos, e aqui acaba entrando umas dificuldades bem sérias, teologicamente falando, né? Aí o 3, a livre vontade do homem, devido apenas à depravação parcial, ou seja, o pecado não afetou o homem todo, ainda ficou uma partezinha boa que dava conta do homem aceitar Jesus. Acho que quase todo mundo aqui já ouviu essa expressão, aceitar Jesus, né? Será que a gente aceita Jesus assim mesmo? Né? Alguns eventos evangelísticos, pastores famosos, inclusive, às vezes usam muito essa expressão, porque acabam partindo desse pressuposto, de que o homem ainda tem ali uma parcela de, não, eu vou querer Jesus e eu tenho ainda um jeito de me salvar. E aí também é a resistibilidade da graça, ou seja, o homem pode resistir à graça de Deus, né? Imagine que Deus escolheu você para ser salvo lá na eternidade, mas aí você diz, eu não quero, não vou, não aceito, fechou e Deus perde essa batalha. Perceba que você já tem uns probleminhas aí com essa ideia, né? E aí o 5 ele diz, a possibilidade de cair da graça, ou seja, de perder a salvação. Já pensou, né, se desse para perder a salvação, que pepino que não ia ser? Imagina, você está aqui, dormiu salvo, aí acorda perdido, né? E aí de novo, perdi. E eu já vi muita gente, inclusive na nossa igreja, que usa muito essa frase, meu Deus, se Jesus viesse hoje, eu não ia. Aí tem um problema sério, porque se Jesus viesse hoje e você não fosse, quer dizer que você não é crente, né? Então, já parou para pensar nisso? Talvez não. Mas essa frase, ela é arminiana. E assim, a nossa visão teológica aqui na igreja, ela não é arminiana, ela é calvinista. Só que tem muita igreja calvinista que ainda tem irmãos arminianos. E também porque é uma ideia que às vezes não é fácil de trabalhar na cabeça, mas a gente precisa fortalecer uma visão bíblica da salvação. Aí você tem Armínio de um lado, por isso que chama arminianismo, por isso que chama arminiano. Oi, diga, Adriana. Alguns textos bíblicos, por exemplo, do Velho Testamento, né? São argumentos que nós já ouvimos. Então, quando Davi ora, né? Sim. Não retires de mim o teu espírito. Isso. Não é? Então, logo quando começou essa divergência, né? Até que na igreja mesmo, quando nós começamos a discutir sobre o arminianismo e o calvinismo, havia, né, em nós esse argumento e essa dúvida. Mas Davi orou para Deus não tirar dele o Espírito Santo, né? Retirar o Espírito Santo, resumindo, seria perder a salvação, né? Então, se você pudesse explicar essa oração de Davi. É uma oração, então isso aí já ajuda muito a entender, né? Não é uma doutrina. Bom, meus irmãos, ali no Salmo 51, quando Davi, e você vai encontrar também no Antigo Testamento várias passagens trabalhando essa ideia, por exemplo, Saul,
Deus retirou o Espírito Santo de Saul, e sabemos que Saul afundou completamente. Então, assim, quando a gente estuda a doutrina do Espírito Santo, e aqui é um parênteses dentro dessa visão, só para você entender, no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava de forma temporária no povo de Deus. Não é como hoje. No Novo Testamento, lá em João, Jesus fala, né, que vai vir o Consolador depois que ele subisse aos céus, e o Consolador é o Espírito Santo. Então, a partir do Novo Testamento, na Nova Aliança, depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo ele passa a habitar de maneira permanente no crente. Ah, quer dizer que lá no Antigo o caba não era salvo? Não, ele era salvo pelo mesmo sistema. Quem era salvo no Antigo, era salvo também por causa de Jesus Cristo, né? Não esqueça isso. Ele era salvo por meio de Jesus que ainda ia vir. Você vai ver que tem as passagens que falam do Messias, né? Isaías 53, outros profetas, nos Salmos, apontando para Cristo. Então eles foram salvos também, olhando para frente, para Cristo que ia vir. Já no Novo Testamento, as pessoas eram salvas para Cristo que já tinha vindo, e hoje nós não só veio, mas também vai voltar. Então toda a Bíblia gira ao redor de Cristo, e o Espírito Santo habita em nós de forma permanente. É quem nos mantém crentes, né? Quem nos sustenta, é quem nos faz crer, quem nos convence do pecado, né? Quem nos direciona, quem nos incomoda, como a gente gosta de usar essa expressão, né? Que o Espírito Santo nos incomoda com relação às coisas de Deus, e ele habita em nós. Então hoje, vamos supor, se o Espírito Santo nos deixasse, aí a gente deixaria de ser crente. Mas a partir do momento que Deus escolheu você, salvou você, carimbou você, o Espírito Santo habita em você, e Efésios capítulo 1 mostra para nós lá que o Espírito Santo passa a habitar em nós quando cremos no Evangelho, isso não pode ser mais retirado. Eu já estou até adiantando na questão do calvinismo. Então não tem como mudar, não tem como arrancar, não tem como você deixar de ser crente ou perder a salvação do dia para a noite, por causa do Espírito Santo. Então, quando a gente estuda a Bíblia, você tem que entender que ela vai desenvolvendo as ideias aos poucos, né? Isso é progressivo. Os teólogos chamam de revelação progressiva, ou seja, Deus não vai revelando logo tudo de uma vez. Você vai ver que não começa o Antigo Testamento logo dizendo, vai ter Jesus aí que vai salvar e vai resolver a parada toda. Não, começa lá, trazendo para nós a origem, quem era o povo de Deus, e Deus vai, escolhe Abraão, de Abraão faz uma grande nação, dessa nação é onde sairia Jesus Cristo, e quando sai Jesus Cristo, Salvador do mundo todo. A coisa vai se desenvolvendo. Então, se eu ler a história pela metade, eu vou ficar entendendo as coisas pela metade. Mas se eu ler o quadro todo, vai facilitar meu entendimento. E quando eu leio o quadro todo, eu sei que o Espírito Santo agia dessa forma no Antigo, né, de maneira temporária nas pessoas, capacitando ali para as coisas, mas no Novo ele age de maneira permanente. É quem nos mantém crentes, é quem nos mantém crendo, é quem nos sustenta, ele é o penhor da nossa herança, que nos guarda até o dia final. Se não fosse pelo Espírito Santo a gente não ia durar muito tempo como crente. Acho que não durava nem uma hora. E eu ainda estou sendo muito otimista. Então, quando a gente estuda isso, é nesse sentido. Então, você não pode pegar só lá no Antigo. Se você ler só o Antigo, você pode ficar pensando assim. Mas quando você lê o Antigo e o Novo, você vai entender. A coisa se desenrolou aqui, mudou aqui, houve um avanço aqui. Então, hoje o Espírito habita de forma permanente. A gente é salvo, sustentado aí por causa da ação do Espírito, né? E graças a Deus por isso. Não sei se fui claro com relação à questão, mas em resumo, é por isso que você vai ver no Antigo Testamento, às vezes, e Davi orando, não retire de mim o teu espírito, pedindo a misericórdia de Deus, porque Deus já tinha feito isso com Saul, né, que desonrou a Deus, né, não cumpriu plenamente aquilo que Deus havia estabelecido. Então o espírito é retirado de Saul e é colocado em Davi, e aí você tem toda a história. Então é por isso que você vai ver Davi orando daquela forma. Nós não oramos mais hoje assim, né? Você não pode mais orar dizendo, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Deus não vai retirar. Se você for crente, Deus não vai retirar nunca. Isso é impossível de acontecer, né? Então é importante você lembrar disso. Aí voltando, né, você tem o arminiano e aí você tem o calvinista. O calvinista é por causa de João Calvino, grande teólogo reformado, que defendia outras ideias, e os seus seguidores, né, porque assim, Armínio já vem um pouco depois, eles desenvolveram o que é chamado de calvinismo, que é um sistema doutrinário bem completo, que trata de várias áreas da vida,
Mas na parte da salvação tem os famosos 5 pontos do calvinismo, está aí também na introdução. Eleição incondicional, ou seja, Deus elege aqueles que serão salvos desde antes da fundação do mundo, né? Então, assim, Deus não estava só olhando para o futuro. Para o calvinista, Deus já tinha preparado o negócio. Sabe por quê? Porque vamos supor, se você é arminiano, você diz, olha, Deus me salvou porque Ele viu lá atrás que eu ia crer. Agora, quem criou o futuro? Deus. Né? Quem é o dono do tempo? Deus. E você só vai crer se Deus quiser. E, obviamente, a gente tem vários textos bíblicos que comprovam essa posição. Então, é chamado de eleição incondicional. Né? Deus escolheu alguns para serem salvos antes da fundação do mundo, por critérios que nós não sabemos, pertence só a Ele, e Ele salva a quem quer salvar. O texto que os calvinistas mais amam é Romanos 9. Abre Romanos 9 aí. Porque já desde esse tempo, alguém ia dizer, mas Deus não é injusto em escolher uns e deixar outros se perderem, né, e tal. E aí Paulo em Romanos 9 já adianta essa questão para nós. Então os calvinistas amam Romanos 9. Todo debate entre calvinista e arminiano vai citar Romanos 9, né, porque Romanos 9 traz questões aqui que são muito sérias. Mas, assim, antes de ler Romanos 9, só fechando aí os 5 pontos, primeiro, a eleição incondicional, o segundo, a expiação limitada, né? E aí vem a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Expiação limitada porque Jesus não morreu por todo mundo. E a Bíblia é clara que alguns se perdem, outros não. Por exemplo, o ladrão da cruz. Só um exemplo bem básico. Um foi salvo, o outro pereceu. Então, né, Jesus morreu pelos dois? Não. Jesus morreu só pelo que creu. Então, é importante a gente pensar. Por isso que chama expiação limitada. Expiar aqui não é ficar curiando, né? Não. É um termo técnico, e você vê que é expiação aí com X, né, limitada, e nesse sentido, a expiação de Cristo, né, a morte de Cristo ali, o sacrifício de Cristo, ele foi por aqueles que creem, não por todo mundo. Porque já pensou, se disser, olha, Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. E a gente sabe que nem todos serão. Então, se você disser que Jesus morreu por todo mundo e alguns morrem sem Cristo, é como se você estivesse dizendo, Jesus falhou no seu trabalho. Isso nunca aconteceu. Então, aí vem a depravação total. A gente é pecador. Aqui não quer dizer que você é tão ruim quanto possa ser, mas quer dizer que todas as áreas da sua vida foram afetadas e você pode ser muito mais ruim, talvez, do que você seja. Então, a depravação total é a expressão utilizada para falar que o pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. O nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas ações estão manchadas pelo pecado. E aqui que está o X da questão. Por que o homem não pode se salvar? Porque ele é pecador. Por que ele não busca Deus por natureza, embora ele tenha sido criado em imagem e semelhança de Deus perfeitamente, porque Adão e Eva desobedeceram e toda a descendência de Adão para cá é manchada pelo pecado. Então, ou seja, todos nós. E aí ele fala da graça irresistível. Quando Deus escolhe alguém e Deus diz, você vai ser meu, você não tem para onde fugir. O evangelho vai te alcançar, você vai ser transformado e você vai se voltar para Deus. Não é na tora assim, né? Como um cabra que pega um boi pelo chifre. Não é tão assim, embora algumas expressões da Bíblia mostrem Deus tratando os homens dessa forma, né? Como um touro que tem que ser domado e trazido a piada ali. Mas Deus, quando a sua graça alcança, não tem como fugir dela, né? Então, é irresistível, no sentido de que quando o crente que tem que ouvir a palavra, ouve, entende a palavra, o Espírito Santo toca ali, não tem como mais ele dizer não para Deus, e aí muda tudo. E aí vem a doutrina da perseverança dos santos, ou seja, aqueles que são salvos perseveram, porque o Espírito está neles, e é uma das marcas do crente verdadeiro, é a perseverança, né? Você vai chegar no final, porque a obra de Cristo é perfeita, o Espírito Santo habita em você, e está garantido o negócio, né? Então, no calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase incomoda os arminianos assim, né? E quando a gente fala uma vez salvo, salvo para sempre, não quer dizer assim, estou salvo, então posso viver do jeito que eu quiser e está garantido no final. Não é isso não. A Bíblia é clara em mostrar que aqueles que são salvos,
amam a Deus, amam a palavra de Deus e perseveram. Então, isso é muito claro, né? De maneira nenhuma o calvinismo ensina que porque você está salvo, então você pode viver de todo jeito. A Bíblia condena isso. Os verdadeiros salvos amam a Deus, buscam a Deus, se preocupam com as coisas de Deus, zelam pela glória de Deus e perseveram até o final pela graça de Deus. Então é importante que isso seja dito. Porque às vezes as pessoas pegam essa frase fora do contexto e dizem, aí, ó, vocês calvinistas ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre, aí o cabo vai para a igreja, acha que batizou e virou membro, agora pode tocar o terror lá fora e está tudo certo no final. Não é isso não. Porque aqueles que são salvos mesmo, vivem diferente. E a Bíblia o tempo todo traz isso para nós. Sejam santos porque o Senhor vosso Deus é santo. O crente ele é diferente, quem foi salvo é diferente, então é algo que vem de Deus. Romanos 9, por que é famoso e por que é muito usado? Né? A arma mais forte que o calvinista muitas vezes usa nos debates. Porque aqui Paulo está argumentando com relação a Israel, né? Porque aqueles que não eram de Deus pereceriam ali. E aí, então, o verso 14, Paulo está aqui como se estivesse conversando com alguém. Então, imagina assim, quando você sabe dessa doutrina, olha, se Deus escolheu alguns para serem salvos e deixam outros para se perder, você pode pensar, então Deus está sendo injusto. Não é injustiça, até porque a gente tem um conceito de justiça humano. Você está pensando na Bíblia com a visão humana, moderna, de justiça. É diferente o negócio. Então, Paulo, já sabendo disso, dá a resposta para nós aqui na Bíblia. Ele diz assim, que diremos, pois? Verso 14, Romanos 9. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus nunca é injusto. Né? Pois ele diz a Moisés, aqui ele está citando o Antigo Testamento, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha que coisa forte. Ou seja, quem é o dono? É Deus. Quem criou? Deus. Quem é que diz o que é o que não é? Deus. E quem é que salva quem quer? Deus. O negócio que às vezes a gente fica meio incomodado, porque na visão de justiça humana, a gente entende que fazer justiça é você deixar todo mundo ali igual. Só que na Bíblia não é assim. E Deus tem os seus planos. E como Ele é o dono do jogo, da bola, e criou tudo e todos, Ele pode fazer o que quiser. Vamos supor que se Ele mandasse todos nós para o inferno, você ia poder reclamar? Não. Você ia lá, vou no Procon celestial reclamar, porque não vai funcionar. Pensa assim, Deus criou tudo, Deus tem nossas vidas nas mãos dEle, e Ele pode fazer o que quiser. Né? E graças a Ele, que Ele é um Deus perfeito, santo, justo, bom e misericordioso. Porque se não fosse, a gente estava no sal, como diz em alguns outros estados do Brasil. A gente estava perdido. Imagine se Deus acordasse de mau humor e dissesse, ó, acabou, cansei, já deu, zerou o jogo. Né? Mato todo mundo. Já pensou, se Deus tivesse variação de humor igual a gente tem? Estava perdido. Mas ele age segundo o seu justo caráter. Então ele está lembrando de Moisés, naquele episódio lá com o faraó, e aqui ele diz, eu vou ter misericórdia de quem me aprova, ou seja, de quem eu quiser ter misericórdia. Né? Se Deus te salvou, não é porque você é bonzinho, é bonito, porque Deus viu que você ia... Não, é porque Deus foi misericordioso com você e comigo. Simplesmente por isso. E Ele salva quem Ele quiser, e você não pode reclamar. É Deus. Né? Então você tem que entender, Deus é Deus. Soberano. Quando a gente fala da soberania de Deus, eu estou dizendo que Deus, Ele é o dono de tudo. Ele manda, desmanda, Ele é Deus. Então o verso, aí ele continua, né? 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de nós, depende da misericórdia dele. Então, é importante lembrar, salvação não é pelas obras, né? É pela graça. Então, o verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Lembra que o faraó endureceu o coração? Quem endureceu o coração do faraó? Foi Deus. Aí esse que a gente fica meio assim, nossa, mas como assim Deus endurece o homem ruim e bota o povo lá e ainda assim depois esse homem é punido por causa disso? Meus irmãos, pensa em umas coisas que assim não vão encaixar na nossa cabeça, mas são assim, né? Porque Deus teve os seus planos. Isso não quer dizer que quando Deus endurece ou deixa alguém no pecado, não quer dizer que aquela pessoa não é responsável, não, ela é responsável.
Você diz, mas como assim, se Deus permitiu? Então, assim, é difícil de explicar a coisa para ficar assim, dizer, agora eu vou explicar de um jeito que vai ficar bem claro na sua cabeça. Não tem como. Isso é impossível. A mente de Deus é diferente da nossa, os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Os desígnios de Deus vão muito além. Então, o que você tem que entender é que aqui embaixo, a gente vive, a gente escolhe, a gente tem uma certa liberdade, mas quem controla tudo e com toda essa liberdade dentro é Deus. E nada disso foge do controle de Deus. Né? As nossas escolhas, as nossas vidas, onde vamos, onde deixamos de ir, continuam debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus, do começo ao fim. Aí o verso, ele ainda continua, né? O verso 19. Aí, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, ou seja, então não adianta reclamar, já que está perdido mesmo, fechou e Deus já fechou o pacote, eu vou dizer o quê? Né? Vou reivindicar o quê? Vou reclamar de quê? Mas o verso 20 eu acho tremendo, porque é tipo aquele verso que coloca a gente no nosso lugar. É tipo assim, quando você está querendo falar demais, ou saber demais, ou falar o que não sabe, Deus vai, cala a boca, senta aí, fica quieto, você é criatura, e eu sou o Criador e eu mando. Você diz, nossa, isso é meio duro. Mas, gente, Deus é Deus, esse é o problema. Às vezes a gente fica incomodado porque a gente quer criar um Deus na nossa cabeça. Mas o Deus vivo e verdadeiro, ele tem vontade própria. Ele age segundo o seu querer. E nada, nem ninguém pode impedir isso. Então, o verso 20, ele diz, quem és tu, ó homem? Quem é tu? Nós somos pó, meus irmãos, nós somos pecadores. A gente vai dizer o que diante de Deus? A gente vai reclamar o que de Deus? E aí ele diz, quem és tu, ó homem? Para discutires com Deus, porventura pode o objeto perguntar quem fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? Pois, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, ou seja, com paciência muita, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu, a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, como eu falei, aqui está num contexto que Paulo argumenta também com relação ao povo de Israel, que iam permanecer, mas esse trecho ele diz, o oleiro não tem direito sobre a massa, ou seja, ele pode fazer o que quiser da massa, a massa é dele, ele pode fazer o vaso do jeito que ele quiser, do tamanho que ele quiser, do tipo que ele quiser, e é isso que Paulo está argumentando. Então, assim, uma coisa a gente sempre tem que gravar na cabeça, né? Eu nunca esqueci, eu já vi um pastor há muito tempo falando isso, e eu nunca esqueço essa frase, Deus é quem ele diz que é, e nós somos quem ele diz que nós somos. Ah, eu vou reclamar... O problema é seu, você vai ser, tá ali uma formiguinha ali, esperneando diante da grandiosidade do Criador. Deus é sábio, é perfeito, sabe o que faz em tudo, então assim, controla tudo e nada foge disso. Então quando a gente fala da salvação, Deus é glorificado na nossa salvação, porque nós não podemos nos salvar. Qual é o objetivo da salvação? É só a gente não ir para o inferno? Se fosse só isso, estava muito peba isso aí. Não, o objetivo da salvação é a glória de Deus. É Deus mostrando a sua misericórdia para com o homem caído e pecador. Porque ele sabia que ia pecar desde o começo. E salvando aqueles que ele já havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, são mistérios muito profundos, né? Muito profundos mesmo. Mas é como a Bíblia ensina. Então, aí ele vai falar da corrupção humana, no tópico 1 da revista. Ele até menciona aí, né? Tem mais de 400 anos já aí essa questão do sínodo de Dort. E aí a corrupção humana, no tópico 1 aí da revista, o ser humano foi criado à imagem de Deus, então sempre lembrar, quando a gente fala da queda, você não pode esquecer que antes da queda tem a criação. Na criação, fomos criados perfeitos, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E é importante lembrar que, quando a gente foi criado com livre-arbítrio. A gente tinha a capacidade de escolher entre obedecer e não obedecer a Deus. Então, Adão e Eva tinham essa liberdade. Né? Estava ali posto diante deles a árvore do bem e do mal, né? E Deus deixa claro as questões, mas eles tinham total liberdade. Adão e Eva foram criados com a possibilidade, inclusive, de falhar. Né? E Deus já criou assim. É porque às vezes a gente esquece, mesmo sendo perfeitos. Tinham total liberdade. Mas aí eles deram ouvidos à tentação de Satanás. E aí o bicho pegou. Né? Aí eles pecaram, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e desde Adão e Eva para cá, todos são pecadores. Todos nós. Não tem ninguém aí que escape desse processo. Né? É importante. Então, depois do pecado, aí aconteceu um problema. O livre-arbítrio ele ficou quebrado, como uma balança que pende só para um lado. Né? Antes o homem podia pecar ou não pecar. Aí depois de Adão e Eva terem caído em Gênesis 3, o homem só quer pecar. Né? O apóstolo João vai dizer, amaram mais as trevas do que a luz. Então assim, a gente corre sempre para o lado errado. O pecado sempre nos puxa para baixo. A nossa natureza caída, né? Porque quando a gente fala assim, errar é humano, está errado essa frase, não é humano, Deus criou os homens perfeitos. Né? Errar faz parte da natureza caída, que foi adquirida depois do pecado. E aí a nossa tendência é sempre para o errado, sempre para o mal. Né? Por que as coisas de Deus dão mais trabalho? Você já reparou, ler a Bíblia às vezes, a preguiça, o sono, você pode ler qualquer coisa, está entusiasmado. Na hora da Bíblia vai ter alguma coisa. Na hora de orar, a labuta é grande. Né? A igreja, as coisas da igreja, há sempre uma batalha. Por quê? O pecado em nós o tempo todo, né? A miséria do mundo, o pecado. Então, quando a gente fala em queda, né? E aí ele vai citando, no tópico 1, o homem criado em imagem e semelhança de Deus, adornado com verdadeiro e salutar conhecimento de Deus e das coisas espirituais, estava tudo bem. Sua vontade e seu coração eram retos e seus afetos eram puros, era completamente santo. Então, imagina, perfeito. Né? Assim, é difícil para a gente imaginar porque a gente já viveu na época da queda. Então não dá nem para imaginar o que era a vida de Adão e Eva antes de pecarem. Imagina aí um casal perfeito, né? Com tudo ali. Deus tinha deixado tudo à disposição deles. Com a comunhão, inclusive, perfeita com o Senhor. Estava tudo bem, tudo no seu devido lugar. De repente, dá galho. Diga, Adriana. Pode perguntar, liga aí. É rápido, né? Pode. Acho que você vai ser sucinto também. Pode. A liberdade que a gente tem de escolher o bem e o mal, né? Sim. Depois da queda, acabou-se o livre-arbítrio. Aí, depois da queda, Deus está Caim e Abel e diz, né? Eis o pecado à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. E aí Deus dá, entre aspas, a opção dele escolher o bem e o mal. E o livre-arbítrio, né? Como é que fica? Bom, vamos lá. Quando Deus chama o homem à responsabilidade, quando a gente fala assim, perder o livre-arbítrio, quer dizer assim, o homem ele não se volta mais para Deus naturalmente. Aquela passagem de Caim também, ela é bem intrigante por isso, né? Vai estar aí o tempo todo, mas você tem que dominar. É claro que no todo da revelação, porque assim, se você for conversar com arminiano, ele vai citar um monte de texto bíblico para você, enfatizando as escolhas dos homens. Se você conversar com um calvinista, ele vai dar um monte de texto bíblico para você, enfatizando a soberania de Deus. Aí vocês já repararam aí que essa divisão tem um problema? Porque assim, você tem duas verdades na Bíblia. O homem tem a sua liberdade, embora ela esteja quebrada, mas Deus continua sendo soberano. Então assim, só para adiantar logo tudo, enquanto eu comento essa parte aí com a Adriana, Deus é soberano e o homem é responsável. Essas duas verdades estão na Escritura. Deus escolhe, faz tudo, manda e desmanda. E nós continuamos sendo responsáveis pelas nossas ações, porque Deus nos criou assim. Então, para que a gente domine o pecado, para que a gente diga não ao pecado, aí entra a obra de Cristo. Como eu falei, e aqui eu estou repetindo, é um resuminho que os teólogos usam desde o tempo de Lutero, talvez. Na criação, o homem podia pecar e não pecar. Com a queda, o homem só pode
pecar. Ou seja, o livre-arbítrio dele está voltado só para o pecado. Ou seja, na verdade, acaba não existindo liberdade total. O homem só peca. Por isso que as coisas de Deus são pesarosas, são difíceis. Por isso que nosso coração é cheio de coisa ruim, a nossa mente, a nossa natureza. Depois que vem a obra de Cristo, em transformar o homem, salvar e resgatar o homem, é como se o livre-arbítrio é restaurado novamente. Isso é bem interessante. Então, assim, a balança estava quebrada. Aí vem o Evangelho, transforma você, você nasce de novo, aí a balança é consertada. Depois que a gente vira crente, aí a gente de novo tem a opção de pecar ou não pecar. Por isso que você vai ver as cartas o tempo todo, dando exortações para a igreja, não faça isso, não viva assim, não faça isso, não viva assim, porque a partir do momento que o Espírito Santo está em você, você pode dizer não ao pecado. Quando a gente peca como crente, a gente tem menos desculpa ainda, porque Deus deu tudo o que é necessário para a gente lutar contra o pecado e resistir ao pecado. Só que a gente ainda falha. Você vai ver que lá em 1 João ele diz que se nós dissermos que não temos pecado ou que não pecamos, né, nós somos mentirosos, estamos fazendo de Deus mentiroso também, porque a gente ainda falha. E a gente tem um advogado justo. Então, depois de crentes, restaurou a balança. Aí agora Deus pode dizer para a gente, agora vocês têm que lutar contra o pecado, agora vocês têm que se dominar, agora vocês têm que matar a sua carne, agora vocês têm que se santificar. Quando Deus mandar isso, primeiro, ele liga o motor. Né? Se você abre aí 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, segunda Pedro, capítulo 1. Nós vimos aqui durante um tempo essa carta toda. No capítulo 1, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, diz assim, verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? E por isso mesmo em vós reunindo toda a diligência, ou seja, com toda a sua força, com todo o seu gás, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Perceba que aqui, né, Pedro, quando começa a argumentar, ele vai dizendo, primeiro, pelo divino poder de quem? De Cristo, de Deus, foi doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então Deus nos deu todo o poder para viver e depois aí ele vai me mandar viver daquele jeito. Se você tentar viver como cristão sem ser convertido, você não vai para lugar nenhum. Por exemplo, Sermão do Monte. Tem como viver aquilo ali sem ser com o coração regenerado? É impossível. Tem como ter essas virtudes aqui de domínio próprio, de amor, de perseverança sem a conversão? Não tem como. É por isso que Pedro antes ele diz, né? Foi doada pelo seu divino poder, o poder de Deus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que é necessário para a gente viver, para a gente ter uma vida piedosa, Deus nos dá primeiro. Então, primeiro, Ele nos faz nascer de novo. Depois, Ele nos dá ordens para que a gente viva daquele jeito. Então, assim, o episódio de Caim ali, você está lá mais no início da humanidade, você ainda não tem toda a revelação completa, né? É uma expressão, inclusive, até um pouco difícil de trazer o sentido total dela por conta disso, mas não é como se Deus estivesse dizendo que Caim ia dar conta de se dominar e tal, mas que Deus está expressando ali que a partir de então o pecado sempre estaria rondando e sempre seria um desafio, e com o todo da Bíblia a gente entende que sem a graça de Deus a gente não consegue dominar o pecado, a gente não consegue dizer não para ele, a gente não consegue viver para Deus, isso é absolutamente impossível. Então, assim, quando cristãos, hoje nós podemos pecar e não pecar, escolher. Mas na glória, quando formos transformados, aí nós não poderemos mais pecar. Esse é o grande dia que nós ansiamos. Então você percebe aí o trajeto. Na criação, podia pecar ou não pecar, tinha livre-arbítrio, estava ali funcionando, mas escolheram pecar. Depois da queda, o homem só quer pecar.
Só vou terminar o resumo e já passa aí. E aí, então, com a conversão, aí eu posso pecar ou não pecar de novo. Posso falhar ou não. E Deus já me dá toda a capacidade de dizer não e lutar contra o pecado. Mas quando formos transformados, aí já não poderemos mais pecar. E vai ser o dia melhor de todos. Diga, tem uma pergunta ali no fundo. A pergunta é essa, pastor. Né? Gênesis, o homem cai. Sim. Né? Fica distante de Deus. Uhum. Em Jesus, tem o quê? Uhum. O renascimento, né? O encontro, novamente, o homem com Deus. Sim. Mas Jesus também disse uma coisa para seus discípulos, né? Eu tenho que ir. Porque ele veio fazer a missão do Senhor. Ele tinha que ir. Uhum. Ele tinha que morrer. Ele Sim. tinha que cumprir aquilo que foi determinado lá no Jardim do Éden. Sim. Aí quando ele diz assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, né, ele vai ter que mandar quem? Aqui em João 3,16, o que é que a gente diz? Ele tem que ir para mandar o quê? O Consolador. Uhum. Sim. Né? Então, é ele, é o Espírito, como o Senhor disse, né, dentro de nós. Se tem o Espírito Santo de Deus, aquele que crê, ele é que vai me convencer do pecado, né, da justiça e do juízo. Então, nesse momento, como o Senhor diz, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, imediatamente, quem tem o Espírito Santo dele fica incomodado. Então, a pergunta é isso, né? Até quando o Espírito habita em mim? O Espírito Santo de Deus. Ah, tá. Aí assim, o Espírito, na verdade, ele habita em nós até a volta de Cristo, né? Agora, a partir de lá para frente, porque nós já estaremos plenamente com o nosso Deus, e essa habitação do Espírito ela é necessária justamente porque a gente está no mundo caído, porque a gente ainda habita na presença do pecado, e sem essa ação a gente fracassa. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é um livro que ela vai ser útil para nós até quando estivermos na glória. Ela é nosso guia até chegar lá. Depois de lá para frente a gente não vai mais precisar da Bíblia. E eu sempre brinco com os irmãos, acredito que lá vai ter um lugar especial para ela, como se fosse um museu de lembrar, olha, foi esse livro aqui, Palavra de Deus que nos guiou até chegar aqui. Porque lá várias das nossas dúvidas já vão ser reveladas logo de cara quando contemplarmos a glória de Cristo e tudo aquilo que Ele irá fazer. Mas a Bíblia vai mostrando para nós que o Espírito é quem é o penhor da nossa herança. Ou seja, o que é o penhor de uma herança? Ele nos dá a garantia, nos sustenta e nos protege até a gente chegar no destino final, né? Porque senão a gente não chega lá. Exatamente, a leitura da palavra. Por isso que você vai ter na Bíblia ordens: não entristeçais o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, né? Porque isso é um processo contínuo, até lá, né? Então, quanto menos a gente lê a Bíblia, ora, e menos comunhão, mais a gente fica fraco espiritualmente falando. Então há essa interação entre o Espírito e nós nesse processo. Porque o convertido agora ele pode viver para Deus e fazer as coisas de Deus. Então é nesse sentido, irmã Edileuza, o Espírito ele vai garantir nosso penhor até chegar no destino final, né? Seguros, tranquilos, arranhados talvez, mas graças a Deus por conta disso, né? A Trindade Santa está toda envolvida na salvação. Então, o Pai, ele escolhe, desde antes da fundação do mundo, só colocando um adendo aqui na fala da irmã Edileuza, que ela falou, né, desde lá do Éden, desde antes da criação, na verdade. Né? Então, a obra da salvação já tinha sido planejada e efetuada na eternidade. Isso é também um dos grandes mistérios. Então, antes que existisse tudo, Deus já havia programado o negócio todo, né? Já havia determinado tudo, então, está debaixo do controle dele. Então, Jesus não é o plano B. Tipo assim, Deus criou tudo para estar tudo bem, de repente, ai, nossa, os homens falharam, e agora eu tenho que arrumar um jeito de remendar isso. Jesus não é o plano B não, viu? Que fique bem claro. E existe gente que defende essas ideias. Jesus não surgiu só porque o homem caiu e pegou Deus desprevenido. Nunca isso aconteceu. Deus sabia de tudo, já desde o começo. Quando você estuda Gênesis, uma das coisas que você vai percebendo é que já fica claro ali que Deus já sabia que o homem não ia permanecer firme na sua posição. Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa não, tipo, nossa, descuidei ali, ó, que já fizeram, deram ouvidos a Satanás. Não, Deus sabia que o homem ia falhar. E o mais extraordinário disso, assim, é que ele já havia, na sua mente eterna, planejado isso, já tinha Cristo em mente para vir, mostrando o seu amor de uma maneira ainda mais profunda. Tem um sermão de Jonathan Edwards sobre
essa questão de Cristo, que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, Deus, de alguma forma, a queda estava nos seus decretos, ou seja, nos seus planos eternos, e a gente não vai entender 100% porque Deus, né, fez essa aventura toda aí, mas um fato gracioso é que, assim, por causa da queda e do pecado e da ação de Cristo, a gente conhece Deus de uma maneira ainda mais profunda do que a gente conheceria se nada disso tivesse acontecido. Deus mostra o seu amor de uma maneira ainda mais intensa, Deus mostra a sua misericórdia de uma forma ainda mais intensa na obra de Cristo na cruz, né? Que se não tivéssemos pecado, a gente não ia conhecer dessa mesma forma. Então, assim, Deus tem um plano em tudo isso, envolvendo o sofrimento, a labuta, a queda, mas tudo isso vai finalizar na glória dele lá no final. Isso é o mais tremendo. E Deus vai ser glorificado tanto nos que serão salvos, quanto nos que se perderão para sempre, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Aí na revista também ele fala, porque não dá tempo de a gente ler tudo, mas eu grifei algumas partes. E o pecado, aí logo nesse tópico ele vai dizendo, né, trouxe sobre si cegueira, leviano e perverso juízo em seu entendimento, rebeldia e dureza em sua vontade, em seu coração impureza em seus afetos. Entendimento, vontade e afetos. Então, por que nossa natureza gosta de pecar? Porque o pecado está aí desde o nosso nascimento. Então, um pecador só pode gerar outro pecador. Não tem como nascer um pecador lá, casaram-se e tiveram filhos bonzinhos. Não tem como. Impossível que isso aconteça. Pecadores só vão gerar outros pecadores. Então é forte em nós o pecado, né, o mal. E se você ainda não percebeu isso, você ainda tem que amadurecer muita coisa na vida cristã, inclusive. Então, nossa tendência é pecar. Se você se acha uma pessoa muito boa, você está se olhando errado. Você está indo pelo caminho errado. Você ainda não se percebeu direito, você ainda não se conheceu. Seus pensamentos, né? Paul Washer gosta de usar aquele exemplo lá. Imagine se seus pensamentos de um dia fossem colocados ali num telão para a gente assistir, né? Como você ia reagir diante disso? A vergonha com certeza ia ser muito grande. Porque passa cada coisa louca na nossa cabeça, cada desejo, né? Os desejos da nossa própria carne duelando contra nós o tempo todo, tentando nos levar para longe de Deus o tempo todo, por causa disso. Então a gente só entende o mal no mundo, as misérias do mundo, as lutas que a gente passa por causa da doutrina da queda. Por isso que ela é fundamental. Eu só vou entender o tanto que eu preciso de um Salvador se eu entender o tanto que eu estou perdido. Por isso que o Evangelho ele é humilhante e ele assim, os homens muitas vezes não gostam, porque ele dá um tapa na nossa cara e diz, olha, vocês estão perdidos, vocês estão rebeldes contra Deus, vocês viraram as costas para o Criador. Jesus encarnou e o que é que fizeram? Mataram Jesus. Quando você vê Jesus sendo torturado na cruz naquela cena, ali está clara a nossa natureza, matar o nosso próprio Deus, né? Ou seja, a raiva, a rebeldia é muito grande. Eu sempre falo, se Deus não fosse quem Ele é, a gente ia enganar até Ele. A gente ia dar um jeito de, vamos dizer assim, quebrar as regras. Se Deus não fosse soberano, poderoso e sábio, a gente engana muito. A gente mente muito. O pecado, ele fica no nosso coração e a gente faz tudo para proteger. A gente faz tudo para esconder. A gente faz tudo para justificar. Tem um texto do John MacArthur, tá no site Monergismo lá, que traz um resumo muito bom sobre a doutrina do pecado. E ele mostra por que a gente mente, né? Porque a gente quer defender, proteger o pecado, né? Uma maneira de escamotear. Ou seja, a gente às vezes não vê o pecado com a seriedade que a gente tem que ver o pecado. A gente acostumou a fala dizer, todo mundo é peca mesmo, todo mundo é pecador, a carne é fraca mesmo, né? A gente sempre usa essas frases aí descontextualizadas para justificar. E a gente sempre tenta se justificar. Não, eu pequei porque uma determinada circunstância me levou a pecar, né? Pequei porque fulano me levou a pecar. Pequei porque, enfim, me induziram a isso. Pequei porque, não. A Bíblia é muito clara, pecamos porque somos pecadores e a nossa tendência é pecar, e se não fosse a graça de Deus a gente só ia pecar e mais ainda amar o pecado, amar as trevas, né? E o pecado ele é extremamente mortal. Então assim, o crente, a partir do momento que ele é convertido, ele vai ter uma luta dura no seu coração, vai ser uma batalha, né? O velho homem está o tempo todo latejando dentro de nós, nossos desejos estão dentro de nós assim, né? E a gente vai ter que matar. É uma luta, uma guerra todos os dias.
Então, nosso entendimento foi afetado, a gente não entende as coisas como deveria. Uma prova grande é a Igreja Batista e a Assembleia da Igreja Batista. Né? Às vezes você fala A e todo mundo entendeu 1000 coisas diferentes. Diga, o irmão ali tem uma pergunta. Irmãos, graça e paz a todos. Eu estava me segurando aqui para não falar, mas eu estou me lembrando a classe que eu sou professor, estão reunidos lá em Arco Verde essa hora. Acredito que já terminaram. É incrível como esse tema ele é envolvente e a gente fica tentando não falar. Não tem como dar oportunidade a todos, porque aí teria que ter todo o tempo. E eu gosto muito desse tema, né? Essas duas visões em relação à soberania de Deus, defendido pelos arminianos e pelos calvinistas. Mas o que mais me chama a atenção, e eu queria a colaboração do irmão nessa explicação, é porque a palavra de Deus, ela nos dá a vertente para pensar nas duas coisas e aceitá-las da mesma forma. Perguntaram ao pastor Augusto Nicodemos, e aqui eu tenho uma admiração pessoal pela sua visão teológica, em relação ao livre-arbítrio. Ele disse, olha, o livre-arbítrio também está debaixo da soberania de Deus. Exatamente. O homem tem livre-arbítrio? Tem, mas ela também está debaixo da soberania de Deus. É incrível. Mas aí eu estava me lembrando aqui o seguinte, lá no Evangelho diz que a salvação é para todo aquele que nele crê. Aí eu achei interessante, a irmã frisou ali que a ação que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Sim. Então, eu creio porque o Espírito Santo me convence disso. Então, não é uma ação minha, não é uma decisão minha. É uma escolha de Deus para a minha vida através do seu Espírito. Aí você vai lá para outra colocação em que ele diz, quem quiser vir a mim, aí você pensa, olha, agora já não é Deus quem decide, é o homem. Ele está deixando o homem para dizer, quem quiser, mas aí isso tem uma explicação, o irmão pode fazê-la agora. É interessante a colocação do irmão, porque assim, por isso que é importante, meus irmãos, a gente estudar a doutrina. É uma coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Porque na teologia e na Bíblia você tem uma diferença. Você tem a questão da regeneração, que é uma obra operada pelo Espírito Santo no nosso coração. E isso acontece por um controle total de Deus. Só Deus pode fazer isso, né? De transformar nosso coração e nos fazer ver Deus de outra forma. E você tem a conversão. Então, quando a gente fala em conversão, você tem uma ação humana aí junto. Primeiro Deus regenera, depois vem a conversão. Ou seja, primeiro Deus opera a fé no seu coração e depois você crê. Então, na conversão, você já tem a nossa ação. Por isso que, às vezes, quando você vê o cabo pregando assim, aceita Jesus, ele já está indo para a segunda parte do processo ali. Eu sei que esses irmãos, muitos deles estão bem intencionados, tá? Assim, não é dizendo que eles são hereges e tal. Não, não é nada disso. Mas é que a coisa está incompleta. Então, na conversão, nós temos uma parte. Por exemplo, quando Deus nos transforma, a gente, agora eu creio, agora eu aceito, agora eu quero esse Jesus e ele é meu, né? E eu preciso dele totalmente. Só que antes disso acontecer, a obra da regeneração já foi efetuada no coração. Por isso que sempre tem uma pergunta que alguns irmãos já me fizeram, eu já vi outros teólogos responderem, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência mental, né? Será que quando você faz um trabalho num local assim, como é que eu sei que uma pessoa daquela possa ter se convertido, se ela não demonstra sinais ali, né, dessa conversão, e nem pode demonstrar por conta da sua incapacidade? Só que aí você tem que lembrar dessa diferença entre a regeneração e a conversão. Então, assim, nem todos vão demonstrar os sinais da conversão por conta dessa limitação. Mas a regeneração, ela pode ser efetuada no coração. Então, o indivíduo, ele pode ser salvo, mesmo que ele não demonstre, nesse sentido, dessa limitação, a conversão, os sinais que nós sabemos, da santidade, do temor a Deus, tudo mais. Mas eu estou citando esse caso específico, porque tem muita gente que pergunta, ou fica pensando, sim, e o cabo aqui tem uma deficiência? Então a gente nem vai pregar para esse povo aí, porque eles não vão entender mesmo, ou tem uma capacidade mesmo. Não, e tem projetos belíssimos, inclusive, feitos com essas pessoas, e muitos deles até melhoram bastante a sua
a questão, mas você tem que lembrar sempre, a regeneração quem vai efetuar no coração lá não é você, é o Espírito Santo. A gente tem que pregar o evangelho para toda a criatura. O que vai acontecer do ouvido para dentro já não é mais nossa questão. Então você vai encontrar na Bíblia os versículos nesse sentido, né? Do homem ir lá, do homem se mover, né? Quem quiser vir, mas aí você tem que lembrar que nesse pacote todo você tem ali Cristo também endereçando o negócio já lá atrás, né? E aí ele citou ali Augusto e Nicodemos, tem até um exemplo que Nicodemos usa, por exemplo, que você, vamos supor que na placa da igreja vai estar lá, aceita Jesus, você entra, mas quando você entrar e olhar, você vai ter outra placa dizendo, mas você entrou aqui porque ele te escolheu antes. Então, o problema desse debate, que eu acho extremamente infrutífero, diga-se de passagem, arminiano e calvinista, e tem gente que briga, eu me lembro que nos primeiros semestres da faculdade, está todo mundo nessa empolgação, você é o quê? Eu sou arminiano, eu sou calvinista, já quer brigar, quando é no fim do curso, ninguém mais está com essa fuá todo, porque já estudou história da igreja, já estudou mais coisa da Bíblia, e já entendeu que esse debate não leva a lugar nenhum. Por quê? A gente está separando coisas que estão lá na Bíblia. Né? Então, por exemplo, e foi até bom o irmão falar, os arminianos também creem na soberania de Deus. Só que aí tem alguns adendos que nós calvinistas vamos discordar, porque a linha dos dois é reformada também. A questão é que os arminianistas acabam indo por essa linha aqui, que é muito perigosa, que acaba limitando, pelo menos no nosso entendimento, essa soberania de Deus, que eles também alegam defender. Então, minha ideia é, Deus é soberano, a ideia calvinista, Deus é soberano totalmente. Inclusive sobre as nossas escolhas. Por exemplo, se você escolheu hoje tomar café ou não, né, foi uma escolha sua. Mas ainda assim está dentro de um pacote maior, Deus tem isso sob controle. A roupa que você usou, o curso que você escolheu fazer, a profissão que você escolheu adotar, a pessoa com quem você escolheu se casar, está dentro do controle de Deus. E Deus predestina tudo. Porém, essas escolhas aí quem faz somos nós. Nós não somos um robozinho, né, que Deus deu corda ali e sai ligando. Não é assim que funciona. Que é uma das acusações que caem nesse debate. Ah, mas aí a gente não vira um robô, já que Deus escolhe tudo, resolve tudo, então a gente é como se fosse uma maquininha ali que Deus está brincando. Não é não. Deus nos criou e nos fez seres responsáveis. E nós vamos responder diante dele. O que tipo assim, o que acontece nos bastidores, nesse controle de Deus, não nos pertence. Mas a nossa esfera de atuação aqui é onde a gente está vivendo, e a gente está escolhendo. E a gente é responsável. E a Bíblia é clara com relação a isso. No final, nós vamos responder diante de Deus pelas nossas ações, por aquilo que fizemos, ou se não cremos no Evangelho, como o Tessalonicenses mostra, né? Serão condenados aí de uma maneira bem forte. E aí ele vai só trazendo, nosso tempo já está esgotando, passou de Adão para todos os seus descendentes, com exceção de Cristo, né? O único homem que não foi manchado pelo pecado foi Cristo. Então, a gente não pode esquecer de jeito nenhum, porque se Cristo tivesse pecado, o sacrifício dele também não ia servir de nada, tinha que ser alguém perfeito. A transmissão do pecado se dá pelo fato de os filhos serem gerados por pais caídos, isto é, imperfeitos, Salmo 51, né, Davi lá falando, em pecado me concebeu minha mãe. Então, todo mundo aqui é pecadorzinho, e o pecado ali não está ligado só por conta da questão sexual, não, é importante dizer isso. Porque na história da igreja tem gente que acreditava que foi concebida em pecado por causa da relação sexual. Não, a relação sexual foi criada por Deus, propósito de ser desfrutada no casamento, para a glória de Deus, mas a ideia de pecado ali é porque os homens pecaram mesmo e geram outros pecadores. E o que é imperfeito só pode gerar o que é imperfeito. E essa imperfeição, como na queda, atinge o ser humano por inteiro, corpo e alma. Né? Então nós estamos contaminados pelo pecado. E a gente só pode ser purificado, a gente só pode lutar, resistir a esse pecado pela ação de Deus em nós. Senão, meu camarada, você sempre vai correr para o pecado. Sempre, sem Deus. É igual o porquinho lavado, né? Você pode lavar o porco, ele vai correr para a lama ligeirinho, uma primeira oportunidade. Urubu mesmo. Não adianta você dar filé mignon para o urubu. O negócio dele é carniça. O pecador, o negócio dele é pecar. E sem a restrição da graça de Deus em nós, a gente corre direto. Se não fosse a graça de Deus em nós, a gente virava as costas de Deus com muita facilidade, sem pensar duas vezes. Então, a Bíblia usa várias figuras, mortos nos pecados, escravos do pecado, né, cegos. Né? O homem não está ali um pedacinho vivo, não, é morto total. Deus simplesmente vai dar a vida de novo, né? Porque senão não funciona. Então essas figurinhas que a gente vê de salvação, às vezes no Facebook, em outras redes sociais,
o homem levantando a mão assim na água para ser salvo, aquela figura está errada. Na verdade, o homem está morto lá no fundo, e Jesus vai lá no fundo, arranca ele de lá e dá vida de novo, e aí o capacita a viver para ele. A figura correta tem que ser assim, de um defunto mesmo. Aí ele fala a insuficiência da natureza. Só o fato de você saber que tem um Criador também não salva, né? Por exemplo, você olha para o céu, para as estrelas, para a perfeição da natureza e tal, os animais, nosso corpo, isso por si só não salva ninguém. A maioria das pessoas aí fora, se você perguntar, crê em Deus. Não, eu creio que Deus, eu creio muito em Deus, mas é aquela crença meramente intelectual. Sabe que tem um Criador, mas ele não entende que esse Criador tem sua especificidade, tem seus desejos, a sua vontade, a sua palavra se revelou, né, o seu filho, o evangelho, ele não sabe e vive em desobediência. Por isso que nessa Semana Santa tem a galera boa, né, que tem todo o fuado de não tomar banho sexta, nem de comer carne, mas depois vai se esbagaçar na festa, se prostituindo, se embriagando, e ele acha que está normal e convive com isso normal, porque o seu coração ainda não tem uma obra de salvação. Então, os homens têm uma noção sobre Deus. Ateu, de verdade, não existe, é impossível. O ateísmo é uma loucura, porque assim, eu digo, eu não creio em Deus, né? Não crer em Deus é uma coisa, mas dizer que Deus não existe é outra coisa. Porque assim, na verdade, o cabo ele não crê em Deus, mas dizer que Deus não existe já é uma contradição, porque como é que eu vou dizer que não existe alguma coisa, se eu estou falando daquela coisa? Não tem como. Ah, não existe Deus. Sim, como é que você sabe que Deus não existe? Por que você está falando então que ele não existe e você está falando dele? É uma contradição, porque eu não posso negar o que não existe. Já pensou? Lá na juventude a gente já falou sobre isso. Imagina eu dizer, olha, eu não acredito nisso que não existe. Sim, o que não existe, não existe. Não vem nem no debate, nem na questão. O que não existe a gente nem se preocupa, porque ninguém sabe, não tem, não faz sentido. Então o ateu ele é problema, porque ele vai dizer, olha, Deus não existe, né? Mas como que não existe se você está negando ele aí agora? Né? Mesmo que fosse só uma ideia na cabeça dele, ainda assim tem Deus, e ele está negando Deus. Né? E ele está dizendo que não existe esse Deus, então não tem como dizer, não, Deus existe. Você só está negando ele, eu não creio nele, mas ele existe. Então o pecado faz o homem criar essas tolices na cabeça, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, como diz lá em Romanos. Então a natureza só não resolve, a lei só não resolve, a lei mostra que a gente é culpado. Então como é que eu mostro, como é que fica claro que a gente é pecador? Na lei, né? Não matar, não roubar e tal. E quando você vai ver os mandamentos, os homens quebram ali todos, começando por amar a Deus no primeiro. Né? O homem já joga fora. Então diante da lei, todos somos culpados. A lei ela não salva ninguém, ela não serve para salvar. Ninguém é salvo pelas obras da lei por isso, porque diante da lei não tem nenhum que não seja pecador. Né? Então, a gente precisa saber disso. Aí ele diz, a lei revela como é grande o pecado e mais convence o ser humano da sua culpa, mas ela não aponta o remédio e nem dá força para você sair da miséria. A lei mostra a doença. A lei de Deus vai mostrar que nós somos pecadores porque nós quebramos os mandamentos de Deus. Mas ela não cura. Né? Da mesma forma que você não é curado só com a receita e o diagnóstico do médico. Ele deu lá o exame, não, você está doente, aí pode voltar para casa. Já pensou se fosse assim? Não ia fluir. Da mesma forma a lei. Você sabe que é pecador com ela. Sim, agora eu faço o quê com essa ideia de que eu sou um pecador? Eu tenho que agora buscar o remédio. E onde é que está o remédio? Em Cristo, no Evangelho. Agora eu vou correr para ele. Aí a coisa muda de figura. Então se eu só disser que o cabra é pecador, mas não disser a ele que tem um Salvador, é desesperador. Né? Já pensou? Se você prega o Evangelho, olha, você está condenado, você vai para o inferno se não se arrepender, você é um pecador miserável e tchau. O cara está lá, depressivo, pode até se matar por sua causa se você pregar só até aí. Não vai funcionar. Aí eu tenho que contar outra parte da história. Mas, né, tem as boas novas aí, e Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, e Paulo ainda diz, os quais eu sou o principal. E eu acho que se você também... foi Josemar Bessa que eu vi com essa frase, ele diz assim, se o maior pecador que você conhece não é você, você está enganado. Então toda vez que você pensar, quem é o maior pecador que eu conheço? É Hitler? É Mussolini, outros ditadores famosos? Não, é você. Você sempre tem que olhar para você em primeiro lugar, você tem que se analisar e tem que se enxergar e saber o quanto você precisa de Deus. Então por isso que no tópico 2, eu vou fechar aqui, né, que o tempo já está bem esgotado, aí vem a necessidade do Evangelho. Então quando eu falo para o cabra, você precisa de salvação,
Por que eu preciso ser salvo? Porque você é pecador. E como é que você prova que eu sou pecador? Está aqui a lei de Deus dizendo que você transgrediu os mandamentos de Deus. Então você é um pecador diante de Deus. Sim, como é que eu faço para ser salvo? Aí entra Cristo, entra o remédio. Né? Entendeu como a mensagem do Evangelho ela tem que ter todos esses componentes aí. E aí ele fala aqui logo no começo do parágrafo, aquilo que nem a luz natural da natureza, né? Nem a lei pode fazer, Deus faz pelo poder do Espírito e do Evangelho. E pelo Evangelho. Agradou a Deus usar esse Evangelho para salvar os crentes, tanto na antiga quanto na nova aliança. Na antiga aliança, a boa nova de salvação apontava para o Messias que ainda viria. Na nova, aponta para o Messias que já veio e morreu na cruz. Então percebam, quem era do Antigo Testamento é salvo por causa de Jesus também. Porque às vezes a pessoa pergunta, como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Era fazendo aquele sacrifício lá e tal? Não, o tempo todo Deus adverte, não era aquele sacrifício que salvavam as pessoas. É porque aquilo apontava para Jesus Cristo que ia vir lá na frente. Então, toda a Bíblia centraliza em Jesus, né? Apontando para ele que viria e também apontando para ele que já veio, no nosso caso veio e vai voltar. Então o Evangelho é necessário por isso. Aí ele vai falar aí, na letra A, na página 10, o uso dos meios na regeneração. Regeneração é o que vocês conhecem mais como novo nascimento, é nascer de novo. Né? Tem que nascer de novo, não é reencarnar não, é nascer de novo espiritualmente falando, né? Não tem nada a ver com reencarnação, inclusive reencarnação é algo completamente estranho às Escrituras. Se a salvação é realizada diretamente por Deus no coração dos eleitos, eleitos aqui não é política não, são os eleitos de Deus, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para ser salvo, né? Só para você lembrar. Então, qual é a nossa necessidade de evangelizar? Se Deus salva, então quem Ele quer, para que pregar? Para que investir em missões? Quem mais investiu em missões e mais trabalhou com missões na história da igreja são calvinistas, por incrível que pareça, né? Porque às vezes tem as meninas que dizem, vocês falando isso, então não vai evangelizar? Não é verdade. A história nossa, principalmente dos batistas, está repleto de calvinistas que foram por meio dos índios, que foram por meio dos lugares mais distantes, inclusive aqui no sertão nosso, para pregar o Evangelho, justamente por proclamar essa glória desse Deus maravilhoso. A gente não sabe quem vai ser salvo, por isso que a gente prega para todo mundo, só Deus sabe, mas quem tiver que crer, vai crer. E aí é o exemplo do pescador, né? Você joga a rede, você não sabe que peixe que vai cair na rede. Vai cair algum ali, os que passarem por ali vão enganchar alguns. Né? É da mesma forma a salvação, você vai pregar para todo mundo, mas só vão crer aqueles que Deus já havia predestinado. Então, qual é a necessidade? Ele está falando, a resposta é que a toda poderosa operação de Deus, pela qual Ele produz e sustenta nossa vida natural, não exclui, mas requer os de meios. E qual é o meio? A pregação do Evangelho. Então Deus predestinou não só o fim da coisa, mas os meios também. Qual é o meio que o homem é salvo? Pelo Evangelho, que tem que ser pregado. E ide e prega o Evangelho para toda criatura. Né? E graças a Deus que não pertence. Já pensou se a gente soubesse quem ia ser salvo e quem não? Do jeito que a gente é metida besta e orgulhoso e gente ruim, a gente já ia logo separar. Olha, eu vou botar logo os bodes tudo desse lado, as ovelhas tudo desse lado, e eu só junto com essa galera. Então, vou excluir os bodes tudo da igreja e vou ficar só com quem já está salvo. A gente ia fazer isso, meus irmãos. E graças a Deus que a gente não sabe, né? Então, isso pertence somente a Ele. Como eu falei, não é por beleza, não é por posição social, não é por nada disso. São desígnios aí que pertencem completamente a Deus. Né? O Evangelho ele vai chegar e pessoas vão ser salvas de tantos lugares do mundo, pessoas que a gente nem imaginava que seriam salvas, talvez que você ia olhar e dizer, vixe, esse aí mesmo não, nunca que eu vou encontrar esse cabra lá. Então, alguns antigos pastores diziam, olha, no céu vai ser um lugar de muitas surpresas, gente que a gente pensou que ia estar lá não vai estar, e gente que a gente nunca imaginou que ia estar lá vai estar. Por quê? Por causa do Evangelho. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A letra B diz que a fé é um dom de Deus, não vem de nós, e aí você lê Efésios lá depois e Filipenses, tem aí os textos, toda a obra da salvação é realizada pela graça de Deus mediante a fé, e é Deus que dá, então fé não é pensamento positivo não, bota fé que vai dar certo, né? Então aquela coisa, não, fé é um dom de Deus, é algo sobrenatural, que nos capacita a esperar e crer num Deus invisível, que ainda volta e confiar nas suas promessas.
Inclusive a fé, a gente só vai ter ela também até a volta de Cristo, porque depois não precisa mais. Fé, esperança e amor, só vai ficar o amor. Diga, Vera. Essa é uma observação assim que eu faço da questão de... que eu volto assim dos meus 40, o tempo que eu passei na igreja católica. Aí eu achava assim, muitas pessoas acham que o católico não lê a Bíblia, lê, né? E a dificuldade que tem de entender a Bíblia, como nós também temos. Sim. E eu agora que presenciando aqui algumas atitudes assim, nossa mesmo, minha e de muitos irmãos, que do Sermão da Montanha, sempre eu achei, tanto no catolicismo, quando eu era católico, como agora, da gente viver. Que é difícil esse Sermão da Montanha. Inclusive, no 23 ali, no capítulo 5, 23 do amor ao próximo. Eu sempre me deparo assim com alguns evangélicos. A dificuldade que eles têm de amar e de perdoar. Aí eu vi uma atitude, um dia de uma pessoa passou e eu perguntei, você não fala com fulano? Ela não fala comigo. Aí eu senti assim no meu coração que a pessoa devia orar por aquela pessoa, que é a obrigação do crente, a quebrantar mesmo o nosso coração e procurar se aproximar da pessoa. Eu acho que isso é uma obrigação do crente. Com certeza. Inclusive orar. É o que eu estou aprendendo e está resolvendo também, viu? Se você tem alguma coisa assim no coração, você orar por aquela pessoa insistentemente assim mesmo. Eu acho que eu esqueço até de orar por mim e oro mais por essa pessoa. E passar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. É obrigação do crente. Se não estiver fazendo isso, está sentado aqui nesse banco sem fazer nada. E é importante porque aí é uma evidência. O salvo, ele vai buscar o perdão e viver dessa forma, né? Porque se a pessoa ela não perdoa, começa a criar essa cultura de todo de mal, não vou com a cara, pode ser um sinal de que a pessoa não é convertida. Pode ser um sinal. Se é um crente mesmo, ele está em pecado e precisa se arrepender. Então só é possível dizer, eu vou amar o próximo, eu vou fazer isso e aquilo se nasceu de novo. Se houve a obra de regeneração no coração. E aí ele ainda vai dizendo, né? Letra C, a vontade do homem não é eliminada, mas ela é vivificada. Ou seja, você não é um robô, sua vontade não é arrancada, mas agora você é capacitado para viver para Deus e para crer em Deus. Lembra lá de 2 Pedro, né? Tudo que é necessário pelo poder divino nos foi dado para a piedade, para a vida, e aí Deus nos permite viver. Aí mas a graça faz reviver espiritualmente, traz a cura, corrige de forma agradável e ao mesmo tempo poderosa. Ou seja, pega gente ruim como nós e torna em filhos de Deus, que obedeçam a Deus e que lutem contra o pecado. Aí no final tem a aplicação, perguntas que todos nós devemos nos fazer. Ele diz, você já tem a salvação? É uma pergunta importante aí para você pensar, ou aqueles que ainda não têm. Já teve os seus pecados perdoados por Jesus, ou o pecado continua sendo um problema sem solução na sua vida? Né? A Bíblia diz que quem vive pecando é filho do diabo. Né? Ou seja, o crente ele peca, mas o cara que não é regenerado, ele não só peca, mas ele vive pecando, ele tem prazer em pecar. Aí é que está toda a diferença. Então, se o pecado para você é algo que você acha muito bom e que você tem prazer, que você continua e você não se arrepende, pode ser um sinal bem grande de que você nunca nasceu de novo. Né? Então, ele diz, hoje é um tempo oportuno, hoje você tem a oportunidade de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, em resposta à graça divina. Faça isso agora. Você já é salvo, seus pecados já foram perdoados. Como você pode ajudar de forma prática e eficaz seus amigos a terem a mesma bênção? A importância de missões, de evangelizar e de você pensar. Porque eu sempre falo, né? E é muito sério isso. Tem muita gente que está na igreja que não é crente. Né? Ser membro da igreja batista não te dá uma vaga especial no céu. Não existe isso. Assim como de qualquer outra denominação. Só se você for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que você tem que se analisar. Onde é que eu estou? Eu sou salvo? Né? Se não sou, tenho que correr para Cristo. Se sou, preciso cada vez mais fortalecer e buscar Deus e mostrar as evidências dessa salvação, né? No amor, buscando a glória de Deus, uma vida de santidade e de perseverança no Senhor. Então percebam como é importante essa doutrina. Você só vai entender o restante se você entender a queda. Ou seja, o homem pecou, caiu, está morto em pecado, precisa ser salvo pelo Evangelho. E aí você vai entender o quanto Deus é bom.
o quanto Deus é maravilhoso, o quanto você tem motivo para agradecer a Deus todo dia, porque nem você nem eu merecemos a salvação. E nunca vamos merecer, não. É graça pura. Sabe o que é graça? Sabe? Que é você ganhar o maior presente de todos, sendo que você merecia o pior castigo de todos. É o que Deus faz através de Cristo ali. E isso, meus irmãos, não tem palavra que possa substituir. Então, o crente verdadeiro, ele entende isso, ele vive por isso. E ele fica triste quando peca por causa justamente de conhecer isso. Então, a gente precisa pensar na seriedade dessas coisas. Você precisa saber, olha, se você vacilar 1 minuto, você esfria na fé, você vive uma vida que desonra a Deus. Por isso que precisamos de Deus todo dia, precisamos nos fortalecer todo dia, porque sem a graça a gente não se sustenta. E como diziam os reformadores, é graça no começo, graça no final e é graça sobre graça. Quando a gente vai lá no grande dia com o Senhor, todos reunidos, agora lá não vai ter mais bode, só vai ter as ovelhas mesmo do Senhor, né? Quando você olhar para lá, a primeira coisa que você vai saber é: eu não merecia nunca estar aqui, né? E Deus seja louvado por eu estar aqui, porque foi por causa do que Ele fez e de quem Ele é que a gente vai estar lá. Então todo crente vai sempre saber: eu nunca vou merecer estar aqui. Da mesma forma que quem vai estar no inferno vai saber muito bem que merecia estar lá, né? Isso é muito forte. Então nenhum crente verdadeiro vai buscar para si o orgulho de dizer: não, eu sou bom, eu sou santo, porque eu fui, busquei, aceitei, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço isso, me esforço isso. Não, é graça. Você só virou crente por causa da graça. Você só pode se manter como crente por causa da graça. Você só foi escolhido por causa da graça de Deus. Você não pode esquecer disso nem um dia da sua vida, porque é, como a gente canta aqui, maravilhosa graça, né? Graça de Deus sem par. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então lembra todo dia: eu sou um grande pecador, e aqui eu estou parafraseando John Newton, mas Jesus Cristo é um grande Salvador. Graças a Deus por isso. A gente não precisa lembrar de mais nada nessa vida, a não ser essa verdade básica aí do Senhor.